Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu sou o Carlos Eduardo, seminarista da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Mais uma vez, uma grande honra poder compartilhar da palavra com vocês. Eu leio o livro de Mateus, capítulo 16, os versos 13 até o 16. O 13 diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. O 15. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Note bem que Jesus ele faz essas duas perguntas aos seus discípulos. Já havia acontecido alguns fatos. Jesus já tinha uma fama, Jesus já era conhecido, Jesus já havia feito o Sermão do Monte, Jesus já havia andado sobre as águas, Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já havia curado os enfermos de maneira milagrosa, Jesus já havia acalmado a tempestade, Jesus já havia feito as duas multiplicações de pães e peixes. Então Jesus ele diz para os seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Então os discípulos respondem: olha, uns dizem Elias, outros Jeremias, outros João Batista ou um profeta. Aí Jesus ele fala para os seus discípulos, eu imagino aquela cena, Jesus olhando para os discípulos e dizendo: E vós dizeis quem eu sou? Então Pedro, grande Pedro, diz: Olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lindo, não? Eu quero te fazer uma pergunta. Quero que você preste muito atenção na minha pergunta. Quem é Jesus para você? Note bem que a minha pergunta não é quem é Jesus, mas sim a pergunta é: quem é Jesus para você? Alguns vão dizer que Jesus é o meu Senhor. Alguns vão dizer isso. Se Jesus ele é o teu Senhor, significa que você deve obedecê-lo, não é? Se Jesus ele é o seu Senhor, significa que você deve segui-lo. Você deve fazer o que ele lhe pede, mesmo que isso tire você da sua zona de conforto. Mesmo que você tenha que deixar em alguns momentos sua família, os seus familiares de lado. Mesmo que isso tenha que deixar você perder algum descanso, noite de sono, uma alimentação, talvez uma viagem, um passeio. Se ele é o seu Senhor, você deve fazer o que ele pede e quando ele pede, e da forma que ele pede, não do seu jeito, não é? Alguns vão dizer: olha, Jesus ele é o meu Salvador. Jesus é o seu Salvador? Legal. Isso significa que ele morreu por você. Ele te salvou do pecado, da morte, e te deu a vida eterna. Se ele é o seu Salvador,
o velho homem, aquilo que você fazia antes de reconhecer a Cristo, deixou de ser feito porque hoje você é um novo ser em Jesus Cristo. Você é uma nova criatura e Ele te libertou, te salvou. Alguns vão dizer, olha, Jesus para mim é o meu exemplo. Se Jesus é o seu exemplo, então você deve amar as pessoas, todas elas, não só seus amigos, quem está à sua volta, até aquelas pessoas que querem o seu mal, você deve amá-las. Se Jesus ele é o seu exemplo, você deve perdoar as pessoas, todas elas, independente do que foi feito. Se Jesus é o seu exemplo, você deve retribuir o mal que te fizeram com um bem, não é? Se Jesus é o seu exemplo, você não deve fazer acepção de pessoas, porque Jesus fez todas essas coisas. É só ler os evangelhos. Jesus fez tudo isso e muito mais. Alguns vão dizer que Jesus é um amigo. Ah, Jesus para mim é o meu amigo. Se Jesus é o seu amigo, então você compartilha os seus sonhos com Ele, não é? Seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, o seu íntimo. Você compartilha com Jesus, se Ele é o seu amigo, as suas vitórias, suas derrotas, suas decepções, suas perdas, suas insatisfações, ansiedades. Você faz aquilo que você faz com um amigo, você compartilha, não é? Principalmente com Jesus, você não deve ter segredo se Ele é o seu amigo. Ele é íntimo. Note que a ideia da mensagem não é te pressionar, colocar contra a parede. Não é apontar o dedo na sua cara e te acusar, olha, você diz, mas não faz, ou você fala, mas não é. A ideia da mensagem não é essa. Não. A ideia da mensagem é eu pegar a minha vida, o meu testemunho de vida, aquilo que eu falo e colocar diante das Escrituras. Fazer uma comparação. É refletir, pensar, analisar e ver se eu ando conforme as Escrituras. Por isso a minha pergunta: quem é Jesus para você? Um forte abraço. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Até a próxima, se assim Jesus nos permitir. Abraço. Valeu, galera. Curte, compartilhe. Tamo junto.